Boa noite, queridos. A paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Abra sua Bíblia comigo, livro de Lucas, capítulo 7. Eu preciso de um paninho aqui, não sei se pode pegar. Resolveram lavar o amor hoje. Lucas capítulo 7, nós vamos estar lendo a partir do versículo 11. Lucas 7, versículo 11. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim: em dias subsequentes dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Iam com eles os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saiu o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto, e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Essa notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Amém, querido? Feche seus olhos mais um momento. Senhor, em nome de Jesus, nós precisamos, ó Pai, que o Senhor venha falar conosco nessa noite. Senhor, que o Senhor venha tirar de nós tudo aquilo que não provém do Senhor, e que o Senhor venha trazer aquilo que é da Tua vontade para nós. Não o que queremos, mas o que precisamos. Que o Senhor venha, ó Pai querido, falar ao nosso coração. Senhor, que não seja eu a falar, porque de mim eu não sei nada, mas que o Teu Santo Espírito possa falar através da minha vida, Pai. Que cada um que está aqui, que possa ouvir e entender aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Querido, eu não vou demorar muito hoje, eu preciso simplesmente passar aquilo que o Senhor falou comigo durante essa semana. Então, é muita coisa, né? Durante a semana inteira. Não é nada, querido. O que o Senhor estava falando ao meu coração a respeito de envolvimento e comprometimento. A gente tem falado disso a respeito de alguns dias aqui na igreja, a respeito de que muitas vezes a gente está aqui, mas a gente não é envolvido ou muito menos comprometido com aquilo que Deus quer fazer. Muitas vezes nós estamos aqui simplesmente para receber algo de Deus. E receber algo de Deus é muito bom, amém, querido? Quantos aqui gostam de receber algo de Deus? Eu gosto, a menos que você falte um parafuso na cabeça. Nós gostamos de receber algo de Deus, mas mais do que receber algo de Deus, é mais importante para nós entender quem é Deus, entender qual é o propósito que Deus tem para as nossas vidas. Você já parou para pensar, talvez alguns aqui sim, outros não, qual é o propósito para a tua vida? Por que você nasceu? Eu vou assim, eu nasci porque meu pai coisou com a minha mãe. Beleza, isso foi um fato que fez você nascer. Amém? Todo mundo sabe o que é coisar aqui, né? Você nasceu. Querido, você já nasceu. Amém? Senão você não estava aqui. Então alguém coisou para isso acontecer. Aí você nasceu. Aí você parou para pensar: por que você nasceu, cara? Qual é o propósito da tua vida? Qual é aquilo que traz sentido para a tua existência? E às vezes a gente fica buscando isso. Tem gente que engole. Por que eu nasci? Quem eu sou? Para onde vou? Onde estou? Né? Fica viajando. Mas a tua vida tem um propósito, querido, segundo a vontade de Deus, amém?
O propósito na tua vida é algo simples e transparente, mas às vezes a gente demora para entender. A culpa não é de Deus, a culpa é nossa, porque a gente é cabeçudo mesmo, não consegue entender aquilo que está na nossa cara. O texto, querido, você deve estar pensando, o que tem a ver isso com o texto? Eu já vou chegar lá. O texto aqui ele está falando de duas multidões. O texto está falando de uma multidão que está carregando um caixão, que é aquilo que o texto vai chamar de esquife. Eu já ouvi alguém dizer assim, Jesus era músico. Eu falei, por quê? Porque nesse texto falando que ele tocou a esquife. Mas não é, querido, isso aqui era uma espécie de caixão, não era um instrumento musical. Tá? Desculpa frustrar o seu sonho. Ah, eu sou músico e Jesus era músico. Você se enganou, cara. Isso aqui era um caixão. Tinha uma multidão que estava carregando um caixão. Dentro desse caixão tinha um jovem que estava morto. Óbvio, né? Estava dentro do caixão. Estava morto. Já fazia algum tempo. Mas o importante é a gente saber que ele era o filho único de uma mulher que era viúva. Ou seja, aqui nessa época, querido, o único recurso da mulher era o homem. O homem trazia o mantimento, o sustento para dentro de casa. Ela tinha perdido o marido, ou seja, ela estava sem o recurso. O único recurso que ela tinha era o filho. O filho, que era homem, poderia produzir recursos e trazer para dentro de casa. E aí, o texto está dizendo que esse filho único dessa mulher viúva está dentro do caixão. A última esperança de vida para essa mulher está sendo enterrada junto com seu filho. E aí tem uma grande multidão seguindo. Aí era uma aldeia pequena, cercada por muro e tal. Era tipo cidade pequena, mano. Você conta um negócio aqui, até você sair da cidade todo mundo ficou sabendo. Era mais ou menos isso. Então a cidade está lá toda indo com a mulher chorando, alguns chorando, outros pranteando, e a mulher desesperada para enterrar o seu filho. O texto também vai falar de uma outra multidão. Essa multidão que tem os discípulos de Jesus e que tem pessoas que estão chegando junto com Jesus. Essa multidão de Jesus não é uma multidão melhor do que a outra multidão. É uma multidão onde haviam pessoas mentirosas, gananciosas, pessoas curiosas, pessoas que queriam ver o que Jesus ia fazer, pessoas que queriam comer o pão que Jesus multiplicava. Essa era a multidão que estava andando com Jesus. Gente igual a gente, amém? A multidão do enterro está chorando por causa da morte de alguém, ou por compaixão da mãe daquele que morreu. E a outra multidão está seguindo Jesus, esperando ver o que ele vai fazer, esperando que alguma coisa aconteça através de Jesus. O fato é que essas multidões se encontram. Uma multidão vem com choro e vem com a morte. A multidão que vem com Jesus não era a melhor multidão, mas ela tinha Jesus. Amém, querido? Nós podemos não ser a melhor multidão e não somos. Nós não somos melhores do que ninguém, mas nós temos Jesus. Amém, querido? No meio da multidão de Jesus tinha mentiroso, mas eles estavam com Jesus. E aonde Jesus está, querido, aonde Jesus chegava, sempre alguma coisa acontecia. Amém? Ele está aqui nessa noite, querido, e nós fazemos parte dessa multidão que está andando com ele, sem saber direito o que ele vai fazer. Essa que é a verdade. Mas olhando para ele, a gente sabe que dele vai vir bênção. Amém, querido? Essa multidão se encontra. É isso que o texto diz. Se encontra na porta da cidade. E aí Jesus frustra o enterro. Jesus é impressionante, querido, porque ele é capaz de olhar para a multidão e no meio das duas multidões, aquela que acompanhava e aquela que enterrava o jovem, ele consegue ver a mãe do jovem. E essa semana eu vi um negócio lá. Eu sou só mais um na multidão. Querido, eu também sou mais um. Mas Jesus, ele consegue ver você. Amém, querido? Não importa a multidão que você está. Jesus enxergou uma mulher que não está na multidão dele, cara. Você consegue entender isso? A multidão que está com ele estava acompanhando, esperando alguma coisa de Jesus, e Jesus está olhando para a multidão do enterro. Não importa quem você é no meio da multidão, Jesus, ele consegue te ver, querido. E mais do que te ver, ele conhece a tua necessidade. O texto vai dizer que ele olha para a mãe que está chorando e se compadece dela. E aí ele para o esquife, amém? Que não é um instrumento musical, é um caixão.
Ele parou o enterro. Eu fico imaginando a galera agora esperando para ver o que Jesus vai fazer. E Jesus olha para o menino e fala: levanta. Olha que negócio louco. O menino levanta. E aí ele pega o menino e faz o quê? Dá para a mãe. O texto vai dizer: restituiu o filho para a mãe que estava chorando. Qual multidão era merecedora para que isso acontecesse? Nenhuma. Nem a de Jesus e nem a do enterro. Mas por causa do olhar de Jesus de compaixão para uma mulher que tinha perdido seu filho, as duas multidões conseguem ver o milagre de Deus ali naquele momento. Quem aqui é merecedor de receber o milagre de Jesus? Ninguém. Puxa, velho, achei que você ia falar que meu carro importado ia chegar. Amém, querido? Se ele chegar, divide com nós. Tá tudo certo. E ele pode chegar. A única diferença é que você não merece. E nunca vai merecer. Mas através do olhar de Jesus, quando ele olha para você, mesmo você não merecendo, ele teve compaixão de nós. E nos amou de uma maneira que ninguém vai amar nesse mundo, querido. Ninguém. Nem seu pai e sua mãe. E esse é o maior amor que a gente consegue falar. Que é o amor de pai e amor de mãe. Pensa na chave da sua mãe, o tanto que ela te ama. Deus, ele vai além disso, ele te ama mais, cara. Isso é impressionante para nós, não é? As duas multidões, querido, eram multidões distintas. Uma tinha um propósito. Qual era o propósito? Enterrar o menino. E a outra multidão, qual era o propósito? Por incrível que pareça, era seguir Jesus. Amém? As duas multidões tinham um propósito distinto. Nessa noite, querido, eu quero te fazer refletir sobre algumas coisas. Qual é o propósito da tua vida? Para que Deus te chamou? Para que você existe, querido? Eu quero te dizer que nós não existimos sem um propósito. Quem falou isso para você mentiu e te enganou até hoje. Te enganou. Como que o reino de Deus ele é manifestado através de Jesus? Bem simples. Quem estava morto? O menino. Quem precisava do milagre? A mãe. E aí Jesus ressuscita quem? O menino. Está conseguindo entender o que eu estou falando? Jesus ressuscita o morto, não por causa do morto, mas Jesus ressuscita o morto por causa da mãe. Quem recebeu a vida? Fala aí, o menino. O menino recebeu a vida. Quem recebeu o maior milagre? O menino. Ele estava morto. Mas por que ele recebeu esse milagre? Por causa da mãe. Você começa a entender, querido, que isso é o reino de Deus manifestado através de Jesus. Para alcançar a mulher e para abençoar a mulher, Jesus ressuscita o menino que está morto. O menino não tinha mais problema. Querido, eu quero te dizer que se você morrer em Cristo, quando você ir partir dessa para uma melhor, assim a gente espera na fé, você acabou os seus problemas. Acabou. E através de Jesus, amém? Que ele diga assim: eu tenho Jesus. Então nós cremos pela fé que a gente vai estar num lugar melhor que esse aqui. Amém? Porque senão os problemas não acabou aqui, começou. Mas para aquele jovem, a vida dele já estava resolvida. Eu não quero a gente julgar para se ele estava indo para o mármore do lado do fogo, lá na fritadeira do capeta, ou se ele ia para o céu. O que importa é que ele estava morto. Ele estava morto. Momentaneamente, pelo menos, o problema dele estava resolvido, querido. Ele não precisava de milagre. Toda fome, frustração, tudo aquilo que a gente precisa, que é humano, ele não precisa mais. Mas a mãe dele está chorando por causa dele. E aí o milagre é manifestado na vida dele para alcançar a mãe. Um dia, querido, eu quero dizer que o Senhor ele tocou o nosso caixão. Você sabia disso? É isso que a palavra de Deus nos diz, querido. Nós somos o alvo do amor de Deus. Lá em Romanos 3:23 vai dizer que todos pecaram e precisam do amor de Deus.
Vai continuar dizendo lá em Romanos 6, 23, que o salário do pecado é o quê? É a morte. Mas aí teve alguém muito importante, que é Deus, que enviou seu filho para morrer por quê? Nesse momento, sabe qual era o caixão que estava sendo tocado? O meu e o seu. Sabe quem estava morto e tinha uma multidão conduzindo a gente para a morte? A gente. Quem estava enrolado na esquife ou no caixão, ou o que você quiser chamar, era a gente. Mas aí Deus enviou seu filho para morrer por nós. Para quê? Para nos dar vida. Não é isso que a Bíblia nos ensina? Ele veio para quê? Para nos dar vida, e uma vida em abundância. O fato, querido, é que o Senhor Jesus, Deus, Ele nos ressuscitou. Porque no pecado a gente estava morto. Você pode brigar com isso quanto for, mas isso que a palavra de Deus diz. Todos pecaram. Acabou, você é pecador, velho. Desculpa te informar, você estava sabendo, mas você é pecador. E continua dizendo 6,23 que o salário do pecado é a morte. A gente estava morto, mas Jesus veio e nos trouxe vida. Amém, querido? Amém. E aí eu quero que você volte lá no jovem. Espero não estar sendo muito complicado para você entender, mas a gente volta lá no jovem, que foi ressuscitado com um propósito. Qual era o propósito? Qual era o alvo do milagre? Era a mãe. E aí, Deus ele te ressuscitou, amém, querido? Diga amém com fé. Amém. Aí. Deus ele te ressuscitou. E como pessoas ressuscitadas, nós temos propósitos. Qual é o nosso propósito? Eu quero falar algumas coisas aqui bem simples, querido. O Senhor ele ressuscita o menino para que a mulher, para que a mãe receba o milagre verdadeiro. Jesus ele te ressuscitou, querido, para que você faça diferença na vida de alguém. Todo milagre de Jesus tinha um propósito. Jesus sempre queria alcançar alguém através do milagre. O fato é que Jesus te ressuscitou. E agora, querido, nós precisamos entender qual é o nosso propósito. Porque Jesus, ele não te ressuscitou sem propósito nenhum. Um dia seu olho abriu, você começou a enxergar Jesus, porque ele tinha algo para fazer na tua vida. Entenda isso, o fim do milagre não é você que foi ressuscitado, mas o fim do milagre era a mãe que estava chorando. Está conseguindo entender? Diga amém. Amém. Qual é o propósito da tua vida, querido? Gente ressuscitada tem que entender qual é o propósito. O primeiro propósito que a gente vê através da vida desse menino é que ele foi ressuscitado para servir a mãe dele, para trazer o recurso até a casa da mãe, para ajudar a mãe em tudo aquilo que ela estava precisando. Gente ressuscitada precisa entender que o nosso propósito, o propósito da nossa vida, em primeiro lugar, é servir as pessoas que estão à nossa volta. Jesus te ressuscitou, cara, para você começar a enxergar as pessoas que estão ao seu lado. Não para você cuidar do seu umbigo, não é para você cuidar da vida do irmão, mas é para que você ajude o irmão a passar pelos momentos difíceis da vida dele. E aí sim o reino é manifestado através da tua vida. Amém, querido? Amém. O propósito da gente ser ressuscitado é sempre esse. É a gente ser bênção para a vida do outro. Diga assim: eu sou bênção. Se você não é, querido, você acabou de profetizar agora. Amém? Você vai ser. Nós somos ressuscitados. Jesus ele pagou o preço. Ele nos deu vida. E a nossa vida, querido, ela só serve para um propósito. Amém? Uma vida sem propósito, ele não tem sentido. Eu anotei aqui um negócio para mim não esquecer. Está escrito assim, foi eu que escrevi, mas não ia esquecer. Não é o propósito que existe para nós, mas é nós que existimos para o propósito. Amém, querido? Quando você tira o propósito da vida de uma pessoa, ela já morreu antes de ser enterrada.
Quando você perdeu o sentido, perdeu a missão daquilo que você tem, daquilo que Deus tem para a tua vida, sua vida já perdeu todo o sentido. Muitas vezes a gente vai andar cabisbaixo, sem saber o que fazer da vida, porque a gente já perdeu o propósito. E a gente demora para entender isso. Tem um texto, vocês já estão cansados de saber, está lá em Mateus 5,13, vai falar assim: vós sois o sal da terra. Amém? Só que lá nesse texto também está escrito, essa é a fala do teatro, que se o sal se tornar sem gosto, ele não serve para mais nada. A não ser, joga no chão, pisa e acabou. E aí Jesus está falando assim: vocês são o sal. Qual é o propósito do sal? Dar gosto, conservar, purificar, fazer um monte de coisas, amém? Esse é o propósito. Mas Jesus está falando que quando o sal ele perde isso, ele não serve para mais nada. Você está entendendo? O quão importante é o propósito nas nossas vidas? Que o propósito não existe para nos servir, mas a gente está aqui somente para servir a um propósito. E se o propósito é tirado da nossa vida, então a gente não tem mais nada. Você foi ressuscitado com um propósito. Deus ele te chamou dentre tantos. Eu acredito que todos nós temos um chamado de Deus, senão nós não estaríamos aqui. Alguns demoram um pouco mais para entender o propósito, mas o nosso propósito é servir. O sal serve não para si mesmo, mas para as outras coisas. O sal em si ele é só sal. Mas quando você joga o sal na carne e coloca lá, vira carne de sol, ele conserva. Ele pega o arroz, tudo sem graça, você dá uma pitadinha, fica da hora. Come arroz sem sal, velho, você vê. Come chuchu sem sal. Mas o sal, ele só tem o valor quando ele é jogado no chuchu. Alguém aqui come colher de sal? Não, né? No máximo, quando sua pressão cai, eu faço muito isso, joga um sal na boca e diz que volta. Sei lá, velho. Às vezes ajuda. Dá sem comer, né? É melhor comer, né, velho? Mas o sal, ele só vai fazer aquilo que é para ele fazer quando ele é jogado em alguma coisa. Qual é o propósito da tua vida? Será que você já entendeu qual é o propósito? Será que você já sacou o que Deus tem para você? Ou não? Deus ele quer trazer para você nessa noite, querido, que a tua vida é muito maior do que você pensa. Minha vida é para o trabalho, voltar, ir para a igreja, velho, para com isso, cara. Sua vida tem um propósito muito maior do que isso. Minha vida é ficar lá em casa, limpar e as panelas. Filha, o propósito da tua vida é muito maior do que esse, amém, querido? A gente precisa entender o propósito. Eu falei fia, mas eu não tenho nada contra homens areando panela também, tá? Os irmãos têm mais força no braço, vai arear a panela. Mas o propósito da tua vida não é só esse. O propósito da minha vida, velho, Deus tem muito mais para dar e para fazer através da tua vida. Talvez você não tenha entendido ainda, mas Deus ele te ressuscitou. E você é um milagre para a vida das outras pessoas que estão à tua volta. Amém, querido? Nós somos chamados para impactar. Nós somos chamados para onde a gente chegar, a gente está ali fazendo a diferença. Se você é um chuchu sem sal, que o Senhor possa jogar o sal em cima de você. Que nós sejamos verdadeiramente o sal que Jesus diz. E não aquele que perdeu o gosto, mas aquele sal grosso que vai em cima da picanha. Quando você joga sal grosso em cima da picanha, você não precisa de mais tempero nenhum, cara. Deus ele quer usar a tua vida para fazer diferença na vida das outras pessoas, amém? O jovem foi ressuscitado por causa da sua mãe. Às vezes a gente demora para entender, essas coisas. Principalmente no ministério, a gente confunde algumas coisas. A gente acha que ministério é ser visto, enquanto no reino, o ministério não é ser visto, é ser visto. É trampo, velho. Não, eu quero ministério porque eu quero enfeitar o altar. Velho,
Fica no banco mesmo. É serviço. Mas a gente demora para entender. Nós não estamos aqui, querido, simplesmente para você vir assistir o culto. Deus me livre disso. Nós estamos aqui para te incentivar a fazer a diferença onde você passar. Seja aqui dentro ou seja lá fora. Nosso chamado é servir primeiramente uns aos outros, querido. Uns aos outros. A gente começar a enxergar outros de uma maneira diferente. Meu tempo está acabando. Eu já estou terminando. Eu lembrei de uma coisa bacana, que tem uma diferença entre envolvimento e comprometimento. E hoje em dia está difícil de achar pessoa envolvida, que dirá pessoas comprometidas. É muito difícil. Né? Comprometidas comigo? Não, velho, com Deus. Comprometidas com Deus. A gente vê que lá em Daniel 6, no capítulo 6, a partir do versículo 1, você já conhece a história. Daniel, ele chega lá e tem um decreto do rei. Cataram os caras lá, os melhorzinhos, os que podiam mais, fizeram um decreto. Porque eles tinham inveja de Daniel, queriam matar Daniel de qualquer jeito. Eles falaram: olha, levanta um decreto. E o rei Dário fez o decreto e falou: olha, dentro de 30 dias, os homens só vão poder pedir e orar alguma coisa se for para mim. Não pode orar para nenhum Deus, mas para ninguém. Se orar, se for bem orando, a gente vai jogar na cova dos leões. Você conhece a história. Daniel, o que ele faz? Daniel, ele vai para a casa dele. Lá o texto vai dizer que a janela do quarto dele está aberta para o lado de Jerusalém, ou seja, muita gente conseguia ver. E dentro desse quarto ele orava 3 vezes ao dia para Deus. Isso não é envolvimento. Isso é comprometimento. A cabeça de Daniel estava presa, mas mesmo assim ele tinha temor de Deus. Ele entrou no quarto e ele ia orar para Deus 3 vezes no dia. Você conhece a história? Pegaram ele orando, jogaram na cova dos leões, mas ele não morreu, não foi comido pelos leões. E depois, no outro dia, o rei foi lá, correu, tirou ele vivinho da silva, colocou outro decreto, falou assim: todo aquele agora vai ter que orar para o Deus de Daniel. Não é mais para mim, é para o Deus de Daniel. Quando você serve o propósito, você é comprometido, Deus, ele é glorificado através da tua vida. Não por causa do seu envolvimento, mas por causa do seu comprometimento. É uma coisa bem simples de entender. Pensa num x-tudo. Vai começar a te dar fome agora. No x-tudo. No x-tudo tem o hambúrguer, o alface, o queijo, né? E lá tem o ovo e tem o bacon. Amém? Pensa, velho. Tá dando fome aí? A galinha, ela tem um envolvimento com o x-tudo. Por quê? Porque ela dá o ovo. Ela botou o ovo, o cara foi lá, pegou, quebrou, fritou, colocou. Ela se envolveu com o x-tudo. Amém? Mas o porco, ele tem um comprometimento. Por quê? Porque arrancaram o bacon dele. Ele precisou morrer. Está entendendo a diferença entre envolvimento e comprometimento? Daniel, ele não é envolvido com Deus. Se você for envolvido com Deus, na hora que a carabina do capeta apontar para a tua fuça, você nega. A hora que o negócio não estiver bom, você corre. A hora que o dinheiro não bater na conta, você foge. Mas Daniel, ele não era envolvido, ele era comprometido. Falou: Daniel, se você orar, cara, você vai ser lançado na cova do leão. Beleza, foi pro quarto e foi orar a Deus. A vida de Daniel estava na reta, mas nem por isso ele deixou de orar para Deus. Ser envolvido ou comprometido com esse Deus. Não é com a igreja não, cara. Não é comigo. Deus me livre. É com Deus. Porque ser envolvido é legal. A gente vem nos cultos
a gente quer, que faz aquilo que a gente gosta. Isso é envolvido. Eu sou simpatizante de Jesus. Jesus é meu próprio. Amém. Ele é nosso também. Só que Deus, Ele está chamando pessoas que têm um comprometimento, que morreriam por amor a esse Deus. Nossa, essa palavra é muito dura. Fala isso para Jesus que morreu na cruz por você. Cabeçudo, Jesus não tinha um envolvimento com você. Ele tinha um comprometimento. Ele só não deu o pão para você comer, velho. Ele morreu na cruz para te dar vida, para você hoje ser ressuscitado do seu pecado, para a tua vida servir um propósito, que é alguém. Está conseguindo entender? Ah, mas eu só quero me envolver. Beleza, cara, problema seu. Eu sou sempre manso e suave assim com vocês, né? Problema seu, velho. Eu vou te amar do mesmo jeito, mas Deus tem te chamado para um compromisso, para um comprometimento. Não é com a igreja, não é comigo, não é com a liderança dessa igreja, não é com essa equipe de louvor. Deus está te chamando para um compromisso com Ele. E aí, querido, você vai ser um milagre, não só na tua vida, mas naqueles que estão à tua volta. Sabe por quê? Gente que é compromissada e que é comprometida com Deus faz a diferença aonde Ele estiver, até mesmo na cova. A Bíblia não fala, mas acho que até os leões se converteu, velho. Daniel caiu, os leões olhou, Daniel falou: fica quieto aí, velho, vou falar de um cara para você. Ele é Deus, e Ele vai fechar tua boca e vai deixar você me comer. Comprometimento com Deus. Amém, querido? Diga assim: eu quero ser comprometido com Deus. Jesus morreu por você. Eu acho que Ele merece mais do que um envolvimento. Porque se Ele fosse envolvido, igual muitos de nós em algumas situações, quando falaram: vamos pregar você na cruz, Ele tinha falado: ah, deixa pra lá esse negócio aí, deixa eles lá, cada um com seus problemas. Mas Ele disse: vamos lá. Como ovelha muda, Ele foi. Morreu para que você tivesse vida. O mínimo que a gente pode é devolver a vida que Ele nos deu para Ele. Amém, querido? Ele não quer te escravizar, Ele não quer o seu dinheiro, Ele não quer sua roupa. Ele veio para te libertar. E é nessa liberdade de saber que somos filhos e que somos libertos através da cruz, o que nós temos feito para Ele? Fica com a pergunta aí, responde durante a semana. Fica de pé aí, querido. Feche seus olhos aí, querido. Feche seus olhos. Querido, que nessa noite você venha compreender, querido, aquilo que é envolvimento e aquilo que é comprometimento. E que nós possamos saber que não há nada melhor do que servir a esse Deus. Servir a esse Deus é servir ao outro. Amar a Deus é amar aqueles que estão à nossa volta. E nós, como pessoas que entendemos o reino, que a gente possa fazer o reino se manifestar através de nós. Amém, querido? Feche teus olhos, abra a tua boca e comece a orar a esse Deus. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te exaltar, glorificar, mas acima de tudo, nós queremos te servir. Senhor, nós queremos